Bem, amigos, Lec News, Lec TV faz seu programa de estreia aqui na Ernest Young com o meu amigo Cláudio Peixoto. Cláudio, muito obrigado. Cláudio, nos últimos anos, a gente tem visto aí um movimento muito grande das empresas no sentido do compliance e business éticos, né? Você acha que essa é uma tendência, um caminho sem volta? Sim, eu acredito que isso é um caminho sem volta, Vitor, até porque isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Podemos ver o que acontece hoje nos Estados Unidos, com cada vez mais a importância que o tema do FCPA vem sendo levado em conta dentro das empresas. Tá? E isso acontece não apenas nos Estados Unidos, mas acontece também na Inglaterra. No ano passado tivemos aí a publicação do UK Bribery Act, tá? Que é mais rígido ainda do que o FCPA, porque ele também pune não só apenas a propina pública, mas também a corrupção privada. E é claro que a gente deve destacar aqui alguns setores, como, por exemplo, o setor farmacêutico, que eu diria que é um dos setores que hoje mais está sendo monitorado pelo DOJ, por exemplo. No Brasil, nós temos também um movimento muito grande já das autoridades brasileiras com relação ao tema de corrupção, com o projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, que é o 6826, que também vai exigir das empresas brasileiras um monitoramento dos seus terceiros, também dos seus parceiros de negócio. O projeto de lei 6826, ele traz um novo cenário para as empresas brasileiras. Ela passa a responsabilizar as empresas brasileiras pelos atos dos seus terceiros. Então, com isso, as empresas brasileiras vão ter que mudar o seu nível de compliance, o seu nível de interação com esse terceiro, porque ela vai ser responsável pelo que ele faz. Mas o mais importante de destacar é o seguinte, que é o momento da mudança. Essa lei ainda não foi aprovada, ela está em discussão no Congresso. Entretanto, do meu ponto de vista, é o seguinte, que as empresas que saírem na frente e se adaptarem a essa nova legislação, elas vão poder capitalizar toda essa mudança de uma maneira positiva. Por quê? Isso é sem volta. As que não saírem na frente, quando a lei for aprovada, vão ter que se adaptar a essa nova lei. Só que elas vão ter que se adaptar a essa nova lei através de uma autoridade, ou seja, ela vai ter que, por força de lei, se adaptar a essa nova lei. Quem sai na frente hoje vai conseguir mostrar para os seus parceiros de negócio que trabalha de ética de uma maneira proativa e não de uma maneira reativa em função de uma exigência legal. Qual o impacto no orçamento da adoção dessas políticas? É difícil você conseguir medir hoje. A gente poderia fazer aqui a analogia ao seguro de um veículo, por exemplo. Você paga o prêmio do seguro e no final de um determinado exercício você descobre que você não usou aquele seguro. Aí você fala, puxa vida, não deveria ter feito seguro? Eu não concordo com isso, eu faria o seguro. Com certeza. Porque eu ficaria muito triste comprar um carro hoje, daqui a um mês ser assaltado, por exemplo, e ter o meu bem perdido. Mas, por outro lado, eu acredito que a melhor maneira de medir isso é você prevenir, tá? Porque dentro do contexto de uma fraude, a prevenção é muito mais barata. Porque a fraude é um problema que ao longo do tempo ela se perpetua. Só que se a empresa possui uma área de compliance, que monitora o que está acontecendo dentro das atividades da empresa, então eu não vou dizer que essa empresa vai estar imune a fraude, mas eu posso dizer que ela vai descobrir esses casos de fraude mais cedo. E o mais importante dizer também, que é a questão da imagem da empresa, porque isso é muito difícil de você avaliar. Prejuízo social, prejuízo de reputação que essa empresa deixa de ter em função dela ter uma área de compliance efetiva e atuante. Existem pesquisas globais que dizem que hoje, a média das empresas, que as empresas perdem cerca de 5% do seu faturamento anual em fraude e corrupção. Então eu acho que é um número relevante que precisa ser tratado dentro das organizações. Cláudio, assim como a gente constatou aí o selo verde como um certificado aí das empresas sustentáveis, a gente pode bater o martelo e dizer que no compliance vai acontecer a mesma coisa, as empresas serão certificadas pela sua atuação em compliance? Essa também é uma ótima pergunta. O que eu posso dizer hoje são tendências. Tá? Então eu posso citar aqui hoje o que acontece na Alemanha. Tá? A Alemanha publicou recentemente uma legislação, a ASSS 980, onde ela prevê uma certificação por um terceiro sobre a sua área de compliance. E no Brasil já existe uma iniciativa, mas eu não chamaria de selo ético.
Tá? O próprio CGU, que é o órgão responsável por essa iniciativa, ele deixa muito claro de que isso não é um selo, e sim um cadastro Proética. Tá? Então, o CGU, em parceria com o Instituto Etos e outras instituições, outros órgãos públicos, eles definiram uma série de normas, de requisitos, tá? Para as empresas que atingirem esses requisitos, eles fazerem parte do cadastro Proética. E é importante dizer que muitas empresas estão tentando fazerem parte desse cadastro Proética, mas apenas 4 empresas conseguiram atingir todos os requisitos que o CGU e o Etos solicitam. Há quanto tempo que o CGU... Esse selo saiu, ele foi lançado no ano passado. Tá? A gente diria que ele já existe há aproximadamente um ano. Ô, Cláudio, a gente estava falando das fraudes, né? Acho importante a gente voltar nessa questão. Como age a Ernst Young, assim, como uma empresa deve agir quando constata uma fraude de funcionários no que tange a punição do funcionário e do modo da empresa agir? Bom, Vitor, essa pergunta é muito interessante. A Ernst Young hoje é uma empresa globalizada, tá? Ela possui um departamento específico para auxiliar as empresas no combate à prevenção à fraude. Esse departamento hoje conta com mais de 1.000 funcionários globalizados e integrados. O que significa isso? Significa que nós estamos preparados para analisar, para conduzir qualquer suspeita de fraude nas organizações em qualquer lugar do mundo. Isso é muito importante porque é necessário você conhecer a cultura do país para poder investigar um caso de fraude. Então isso permite nós entendermos localmente a ocorrência da fraude e responder de uma maneira globalizada à expectativa da matriz dessa empresa, por exemplo. Tá? E você me perguntou ainda o que a empresa precisa fazer para poder responder a um incidente de fraude. Tá? Eu diria o seguinte, que o mais importante é a empresa responder esse incidente. Tá? Por quê? Muitas empresas possuem canal de denúncia. Tá? E eu acho que essa é uma ferramenta fantástica. As nossas pesquisas dizem que hoje mais de 40%, ou seja, a maioria, tá, isolada das detecções de fraude, elas surgem através do canal de denúncia. Existe o fator humano, que eu acredito que o ser humano, dentro da sua natureza, ele é ético. Então, naturalmente, existem alguns funcionários não éticos, que são os funcionários que cometem a fraude, mas seus pares, de maneira geral, são éticos. E seus pares, eles entendem que essa fraude não pode continuar ocorrendo como ela está sendo ocorrendo. A única coisa que impede esse funcionário de fazer uma denúncia é para quem ele pode fazer a denúncia, porque ele não sabe necessariamente quem está envolvido dessa fraude. Então é muito importante possuir um canal de denúncia, porque através desse canal de denúncia o funcionário vai ter um meio de fazer chegar ao conhecimento de quem é de direito esse problema. Você acredita que essa, então, ter um canal de denúncia é a melhor ação preventiva nesse caso? Na realidade, tem uma área de compliance estruturada. Uhum. Tá? A área de compliance, a estruturação de uma área de compliance vai além de um canal de denúncia, de um simples canal de denúncia. Tá? A área de compliance, ela surge para determinar a condução dos negócios dentro da organização. Ela precisa ter uma independência, isso é uma outra coisa muito importante. E se essa área de compliance não tiver independência e ela se deparar de um caso de fraude ocorrido pelo chefe dela, para quem que ela vai se reportar? Então eu recomendo definitivamente que uma área de compliance ela se reporte, por exemplo, para o comitê dos acionistas e não para o presidente da organização, porque esse presidente também pode ser alvo de uma fraude. Cláudio, qual a sua opinião sobre o lançamento de uma revista especializada em compliance? Vitor, eu acredito que outras mídias já citam o tema compliance em suas reportagens. Entretanto, eles citam isso de uma maneira muito pontual e eu diria que até reativa. Quando existe algum caso de fraude ou corrupção relevante na mídia, naturalmente os meios de comunicação vão tentar dar alguma cobertura sobre esse tema. E eu acredito que uma fonte, uma revista especializada sobre compliance, ela se torna uma fonte de referência para o mercado. Tá? Então eu acredito sinceramente de que a LEC, né,
ela vai ajudar muito o mercado brasileiro, trazendo casos pontuais, casos reais brasileiros de combate à fraude, à corrupção e estruturação da área de compliance. Então eu acredito que essa revista vai ser uma fonte de referência muito rica para as empresas brasileiras. Leque News TV falando sobre compliance e ética nos negócios. Estive aqui na Ernst Young, empresa com atuação em 140 países. Conversei com o Cláudio Peixoto. Muito obrigado, Vitor. Um abraço.